As palavras dela ainda ecoavam na cozinha como se as paredes tivessem gravado cada sílaba. Inútil. Arruinou minha vida. Fiquei ali, minhas mãos velhas agarradas ao pano de prato enquanto as lágrimas secavam antes mesmo de cair. 68 anos de vida não me prepararam para ouvir aquilo da boca da minha própria filha. Na mesa de fórmica amarela, o bilhete já estava escrito, dobrado ao lado da minha velha máquina Singer. 50 anos aquela máquina me acompanhava, mais fiel que qualquer pessoa. Era hora dela me acompanhar mais uma vez. Você finalmente tem o que queria. Escrevi com a letra tremida que o tempo e o trabalho me deram de presente. O que Márcia não sabia é que aquele não era um bilhete de rendição, era uma declaração de independência. Meu nome é Teresa Aparecida dos Santos, tenho 75 anos agora em 2025, mas essa história aconteceu há 2 anos atrás, quando eu tinha 73. Nasci e me criei aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo, cidade que cresceu junto comigo, de menina magrela do além-linha para senhora de cabelos brancos do Jardim Simos. Meus dedos são tortos das agulhas e do reumatismo, mas ainda consigo enfiar uma linha sem óculos, veja só. Sou costureira desde os 15 anos, primeiro aprendiz, depois profissional, sempre com minha Singer preta que foi da minha mãe. Acordo todo dia às 5h30, mesmo agora que não preciso mais. Faço meu café no fogão, bem forte, tomo com um pedaço de bolo de fubá. Depois limpo a casa, mesmo que já esteja limpa. É o jeito que encontrei de manter a cabeça no lugar depois de tudo que aconteceu. A vida toda trabalhei para dar o melhor para minha família. Marido caminhoneiro, sempre na estrada, deixou a criação dos filhos nas minhas costas e nas minhas costuras. Passei noites em claro com pedidos urgentes, vestidos de noiva que precisavam ficar prontos enquanto as crianças dormiam no quartinho dos fundos. Meus dedos sangravam nas épocas de festa, mas nunca reclamei. Quando Romildo bateu o caminhão e ficou 6 meses sem trabalhar, foi minha Singer que botou comida na mesa. Quando Márcia quis fazer faculdade particular, foram meus ajustes e consertos que pagaram as mensalidades. Minhas costas curvadas hoje são as provas de quanto peso carreguei sozinha. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Emoção de Idade pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente de onde você está assistindo e que horas são aí. Todos os dias tem uma história nova aqui. Nunca imaginei que depois de tanto sacrifício, depois de tantos sonhos abandonados pelos meus, ia ouvir minha própria filha dizer que eu estraguei a vida dela. Que eu era um peso, um estorvo. Que minha presença na casa que eu mesma ajudei a construir estava sobrando. Naquela noite, depois das palavras dela, fiquei acordada olhando para o teto descascado. O que ninguém sabia é que eu guardava um segredo, um trunfo escondido nas costuras da minha vida simples. Algo que ia mudar tudo. Algo que nem meu finado marido jamais descobriu. E chegou a hora de abrir esse segredo, como quem abre um vestido mal alinhavado para refazer tudo do zero. Nasci em 1950. Numa casinha de tijolos sem reboco no bairro do Além-Linha, o mais pobre de Sorocaba naquela época. Era o lugar onde moravam os trabalhadores das fábricas de tecido. Nossa cidade já era conhecida pela indústria têxtil. O apito da fábrica marcava o tempo da vida de todo mundo por ali. Meu pai, Antônio, trabalhava na Cianê carregando fardos de algodão. Mamãe, Dona Cida, era costureira em casa. A Singer preta era o grande tesouro da família, comprada à prestação com muito sacrifício. O som daquela máquina é a primeira lembrança que tenho, o pedal subindo e descendo enquanto mamãe transformava retalhos em roupa, roupa em comida, comida em vida. Éramos 5 irmãos, eu a do meio. Desde pequena, aprendi a ajudar em casa, a segurar os alfinetes, a passar os moldes em jornal. Aos 8 anos, mamãe me ensinou os primeiros pontos. Terezinha, na vida da mulher, uma profissão é uma garantia, ela dizia, com aquela sabedoria de quem conhecia as incertezas da vida. Quando fiz 10 anos, a pneumonia levou mamãe embora. Papai ficou perdido, começou a beber,
a faltar no serviço. Foi quando entendi o que mamãe queria dizer com garantia. Aos 12, já costurava roupas simples para os vizinhos. Aos 15, deixei a escola para trabalhar no ateliê da Dona Neuza, no centro. A menina tem o dom, Dona Neuza falava para as clientes, enquanto eu me escondia de vergonha atrás das prateleiras de tecido. Mas era verdade. Minhas mãos pareciam saber o que fazer antes mesmo da minha cabeça pensar. Dobrar, alinhavar, costurar, caseamento, bainha, tudo fluía como água. Sonhava em estudar desenho, criar meus próprios modelos, ter meu ateliê. Papai morreu quando eu tinha 17, deixando dívidas e a responsabilidade dos irmãos menores. A Singer da mamãe foi a única herança que realmente importava. Levei ela comigo para um quartinho alugado onde fui morar com meus irmãos. Trabalhava no ateliê de dia e em casa de noite. Dormia pouco, comia menos ainda. Mas nunca faltou o essencial para meus irmãos. Um a um, eles foram crescendo, estudando, se casando, seguindo suas vidas. Menos a Rosa, minha irmã caçula, que nasceu com um sopro no coração e precisava de cuidados especiais. Por ela, recusei 2 pedidos de casamento. Homem nenhum aceita irmã doente junto, pensava comigo mesma. Até conhecer o Romildo. Ele apareceu no ateliê precisando ajustar um terno para um casamento. Era caminhoneiro, trabalhava para a Votorantim, levando tecidos para São Paulo. Alto, forte, com um sorriso largo e aquele jeito de homem que sabe o que quer. Nunca vi costureira bonita assim, ele disse sem cerimônia. Tentei não sorrir, mas falhei. 3 meses depois estávamos casados. Contra todos os conselhos, inclusive da Dona Neuza. Homem da estrada tem mulher em cada porto, Teresa. O casamento começou como um sonho. Romildo aceitou a Rosa morando conosco, trouxe doces para ela no primeiro dia. Compramos um terreninho no Jardim Saíra. Começamos a construir nossa casa nos finais de semana. Aos 23 anos, engravidei do Júlio. 2 anos depois, veio a Márcia. Continuei costurando em casa, enquanto cuidava das crianças e da Rosa. Romildo passava 2 semanas na estrada, voltava por 3 dias e partia novamente. Era difícil, mas eu estava acostumada a dificuldades desde cedo. Os primeiros sinais apareceram no 3º ano de casamento. Perfumes diferentes no uniforme, manchas suspeitas, dinheiro que sumia. É coisa da sua cabeça, mulher, ele dizia quando eu criava coragem para perguntar. E eu, por amor aos filhos e medo da solidão, fingia acreditar. Depois vieram as bebedeiras, as brigas, os tapas. Desculpa, Teresa, é que a estrada deixa a gente louco, ele justificava, chorando de arrependimento. E eu, com a mesma agulha que costurava roupas, costurava meus lábios para não gritar, não denunciar, não abandonar. Dona Neuza me chamou um dia no canto do ateliê. Teresa, não é da minha conta, mas esses roxos no braço não foram de bater em móvel nenhum. Mulher não é saco de pancada. Foi a única vez que chorei na frente dela. Tenho 2 crianças pequenas e a Rosa, Dona Neuza. Para onde vou? Ela suspirou, tirou um envelope da gaveta. Toma. É um dinheirinho que juntei para você. Põe numa conta que só você saiba. Um dia pode precisar. Aquele foi o início do meu segredo, da minha independência silenciosa. A cada vestido de noiva que costurava, guardava um pouco. A cada ajuste de calça, alguns trocados. Romildo nunca se interessou pelas minhas contas, desde que a comida estivesse na mesa e as camisas passadas. Coisa de mulher, ele dizia, com desdém. Esse desdém foi minha liberdade. Fui juntando, economizando, planejando um futuro que eu não sabia exatamente como seria, mas que seria meu. Rosa faleceu quando Júlio tinha 10 anos e Márcia 8. Uma gripe forte que seu coração frágil não aguentou. Foi como perder um pedaço de mim. Naquela época, Romildo já passava mais tempo longe que em casa, e quando voltava, o álcool vinha junto. Os tapas viraram socos, os socos viraram surras. Aprendi a me defender sem deixar marcas visíveis, a proteger as crianças, a manter as aparências. Pai tá cansado da viagem,
explicava para os pequenos quando perguntavam por que ele gritava tanto. Mesmo assim, construímos nossa vida. A casinha simples foi crescendo, ganhando mais um quarto, uma área, um muro. Júlio, quieto e estudioso como eu, ganhou uma bolsa no colégio técnico. Márcia, esperta e ambiciosa como o pai, sempre queria mais, melhor, diferente. Não vou ser costureira igual você, mãe. Vou ser alguém na vida, ela dizia aos 15 anos, sem perceber a facada que me dava. Eu só sorria e continuava costurando os vestidos que pagariam seus sonhos. Com muito esforço e sacrifício, consegui mandar Júlio para a faculdade de engenharia em São Carlos. Trabalhei dobrado, aceitei encomendas de madrugada, fiz mágica com o pouco que tínhamos. Romildo se orgulhava do filho na faculdade como se o mérito fosse dele. Meu garoto vai ser doutor, contava aos amigos no bar, enquanto eu contava centavos para mandar dinheiro para o aluguel do filho. Quando chegou a vez de Márcia, ela quis administração numa particular de Sorocaba. Não vou sair daqui, quero ficar perto do André, disse, referindo-se ao namorado da época. O curso era caro, muito além das nossas possibilidades. Foi quando vendi metade do terreno dos fundos, aquele que estava guardando para aumentar a casa. Márcia nunca soube disso, achava que o dinheiro vinha do salário do pai. Naquela época, comecei a perceber olhares estranhos dos vizinhos, cochichos quando eu passava. Júlia, minha comadre da rua de cima, finalmente criou coragem. Teresa, todo mundo sabe que o Romildo tá vivendo com a Neide lá em Boituva. Ele tem até um filho com ela. O mundo girou, mas não caí. De alguma forma, eu já sabia. As ausências cada vez mais longas, o dinheiro cada vez mais curto, as desculpas cada vez menos críveis. Confrontei Romildo quando voltou, 2 semanas depois. Ele não negou. O que você quer, Teresa? Um homem tem suas necessidades. Você só pensa nos filhos, na casa, na costura. Engoli o choro, ergui a cabeça. Quero o divórcio. Ele riu na minha cara. E vai viver de quê? A casa tá no meu nome. Você não é nada sem mim. Aquela noite, enquanto ele roncava bêbado na sala, abri a caixa de sapatos onde guardava meus documentos. Entre eles, a caderneta da poupança que ninguém conhecia, onde por 20 anos depositei moedas, notas, economias. Não era uma fortuna, mas era mais do que ele imaginava. Era o suficiente para recomeçar, se precisasse. Mas decidi aguentar mais um pouco, pelo menos até Márcia terminar a faculdade. O acidente aconteceu quando Márcia estava no último ano. Romildo cochilou na direção voltando de Curitiba. O caminhão capotou. Sobreviveu, mas com a coluna comprometida e sem poder trabalhar. De repente, o homem que dizia que eu não era nada sem ele, não era nada sem mim. A aposentadoria por invalidez mal dava para os remédios. Foi minha Singer que garantiu teto e comida. Foram minhas mãos, que ele tantas vezes machucou, que cuidaram dele. Júlio já estava formado, trabalhando em São Paulo, vinha nos visitar uma vez por mês. Márcia terminou a faculdade, conseguiu emprego numa empresa de contabilidade em Sorocaba e continuou morando conosco. Romildo, agora dependente, amargou por 2 anos até um infarto o levar. Não vou mentir dizendo que senti muito. Senti alívio, seguido imediatamente de culpa por sentir alívio. Com a morte dele, a casa finalmente passou para meu nome. Júlio casou com uma moça de São Paulo e se mudou para lá definitivamente. Márcia continuou comigo, mais por conveniência que por afeto, eu sabia. Ela estava com 30 anos, solteira depois de vários namoros fracassados, frustrada com um trabalho que não pagava o que achava merecer. E de alguma forma, a culpa dessa frustração foi caindo sobre meus ombros, gota a gota, dia após dia. Os primeiros sinais dos problemas com Márcia começaram depois que o Romildo faleceu. No começo, pensei que fosse o luto, mesmo com toda a complicação que era o relacionamento dela com o pai. Dizem que a morte apaga as mágoas, deixa só as lembranças boas. Talvez para ela fosse assim. Comigo era diferente. Eu lembrava de tudo, das noites de terror, das mentiras, das humilhações. Mas guardava em silêncio, como sempre fiz.
Márcia começou a ficar mais irritada, qualquer coisinha era motivo de discussão. Se eu lavava as roupas dela, reclamava que eu não sabia cuidar de peças finas. Se eu não lavava, dizia que eu não me importava com ela. O trabalho no escritório de contabilidade parecia sugar toda a energia dela. Chegava em casa pisando duro, jogava a bolsa em qualquer canto e ia direto para o quarto. Às vezes ficava dias sem quase me dirigir a palavra, além de um bom dia seco e um boa noite murmurado. Filha, aconteceu alguma coisa? Eu perguntava. Nada, mãe, só cansaço, ela respondia, sem me olhar nos olhos. Mas eu, que costurei tantas histórias na vida, sabia reconhecer quando algo estava sendo alinhavado por baixo do pano. Ouvia ela no telefone, cochichando com as amigas, falando de promoções que não vieram, de colegas mais jovens que passaram na sua frente, de um chefe que não valorizava seu trabalho. Quando Júlio vinha nos visitar com a esposa Cristina e o pequeno Felipe, meu único neto, era como se outro clima entrasse pela porta junto com eles. Márcia sorria, conversava, se mostrava a irmã e a tia carinhosa. Mas bastava eles irem embora para ela voltar para o casulo de amargura. Uma vez peguei ela chorando no quarto, olhando um álbum de fotos. O que foi, minha filha? Olha a vida do Júlio, mãe. Casa própria em São Paulo, cargo de gerente, esposa, filho. E olha eu, 30 e tantos anos, morando com a mãe, num cargo que não vai a lugar nenhum, sem ninguém. Cada um tem seu tempo, filha. Tempo? Eu perdi o meu tempo. Devia ter ido embora como ele fez. Aquilo me cortou como tesoura em tecido bom. Como se cuidar de mim, morar na casa que ajudei a construir para ela, fosse um fardo terrível. Como se eu fosse a âncora que impedia o navio dela de navegar. Engoli seco e saí do quarto sem responder. Naquela noite, chorei baixinho abraçada ao travesseiro, como fazia nos tempos de Romildo. O primeiro grande confronto aconteceu quando ela anunciou que tinha sido convidada para trabalhar em uma empresa em Campinas. Ficou animada por dias, falando dos benefícios, do salário melhor, das possibilidades de crescimento. É uma oportunidade única, mãe. Vou ter que me mudar para lá. Fico feliz por você, filha. E era verdade, apesar da pontada no coração. Tava pensando, a gente podia vender essa casa. Com o dinheiro, dava para comprar um apartamento pequeno lá em Campinas. Senti o sangue gelar. Vender a casa? Mas, filha, essa casa tem a história da nossa família. Foi aqui que você cresceu. Justamente, mãe. Tá na hora de virar a página. Essa casa é velha, precisa de reformas o tempo todo. Um apartamento seria mais prático para a senhora, sem tanto trabalho. Mas eu gosto daqui, conheço todo mundo, tenho minhas clientes, meus vizinhos. Mãe, a senhora vai fazer o que aqui sozinha? Já pensou se fica doente? Em Campinas teria eu por perto, hospitais melhores. A conversa continuou por dias. Cada argumento meu, ela tinha 3 para rebater. Falou do bairro que estava piorando, dos perigos para uma senhora sozinha, dos benefícios de um lugar novo, mas nunca mencionou o principal, que aquela casa era minha conquista, meu pedaço de chão no mundo. Foi quando ela começou a trazer corretores sem me avisar. Chegava com pessoas desconhecidas. Mãe, esse é o Antônio. Ele só vai dar uma olhadinha na casa. Via eles medindo cômodos, anotando detalhes, cochichando sobre valores. Me sentia invisível na minha própria casa, como se fosse apenas um móvel antigo que seria ou não incluído na venda. Uma noite, depois que um desses corretores saiu, confrontei ela. Márcia, não vou vender minha casa. Ela suspirou, como se estivesse falando com uma criança teimosa. Mãe, seja razoável. A casa é grande demais para a senhora. A vizinhança não é mais a mesma. O dinheiro faria muito mais sentido investido num lugar melhor. E meu trabalho? Minhas clientes de tantos anos? Por favor, mãe. A senhora tem 73 anos. Já está mais que na hora de parar com essa costura. Vai descansar, aproveitar a vida. Costurar é minha vida, filha. Foi quando percebi que ela não estava entendendo. Ou pior, não queria entender. Para ela, minha Singer era apenas um instrumento de trabalho ultrapassado. Para mim,
era a extensão das minhas mãos, testemunha da minha história. Cada ponto daquela máquina tinha um pedaço da minha alma. As semanas foram passando, e Márcia oscilava entre tentar me convencer com jeitinho e pressionar com argumentos cada vez mais agressivos. Descobri que ela já tinha até dado entrada num apartamento em Campinas, contando com o dinheiro da venda da nossa casa. Só falta a senhora assinar os papéis, mãe. Já tá tudo encaminhado. Quando eu dizia que não, ela começou a usar Júlio como argumento. Já conversei com o Júlio e ele concorda comigo. Disse que a senhora não tem condições de morar sozinha. Liguei para o meu filho naquele mesmo dia. Ele pareceu surpreso. Mãe, eu nunca disse isso. Falei para Márcia que se a senhora quiser vender a casa um dia, a gente apoia, mas que a decisão é sua. Ali entendi que minha filha estava disposta a manipular e mentir para conseguir o que queria. O que me doía não era só a ideia de perder minha casa, mas perceber que para ela meus sentimentos, minha história, não valiam nada. As brigas foram ficando mais frequentes e mais ferozes. Já não havia mais disfarce ou diplomacia. A senhora é teimosa demais. Não enxerga que isso é pro seu bem? Pro meu bem ou pro seu, Márcia? Os dois. Eu preciso desse emprego em Campinas. É minha grande chance. E a senhora precisa de alguém para cuidar. Vai ficar aqui nessa casa caindo aos pedaços. Até quando? Um dia, cheguei do mercado e encontrei Márcia no meu quarto, remexendo nas minhas coisas. Estava com minha caixa de documentos na mão. O que você está fazendo, Márcia? Ela se assustou, mas logo se recompôs. Procurando a escritura da casa. Preciso mostrar para o advogado para ver como fazemos a transferência. Sem minha permissão? Você está mexendo nas minhas coisas sem minha permissão? Ai, mãe, deixa de drama. Somos família. Foi a gota d'água. Saia do meu quarto agora. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. O quê? Você ouviu. Saia do meu quarto. Essas são minhas coisas, meus documentos, minha vida. Sua vida? A senhora nem vida própria tem. Passou a vida inteira sendo a coitadinha, a sacrificada, a que faz tudo pelos outros. E agora, quando eu tento ajudar, a senhora me trata assim? Ajudar? É assim que você chama forçar sua mãe a vender a casa dela contra a vontade? Essa casa também é minha. Eu cresci aqui, tenho direito a ela também. Direito você vai ter quando eu morrer. Até lá é minha casa, com meu nome na escritura, comprada com meu suor. O rosto dela ficou vermelho de raiva. Seu suor? E o que o pai ralou a vida toda na estrada? Não conta nada? Aquilo me atingiu como um tapa. Tantos anos depois, mesmo no túmulo, Romildo ainda conseguia me machucar através da filha que não conhecia nem metade da verdade. Sua mãe é quem pagou essa casa, Márcia, enquanto seu pai gastava o dinheiro com a outra família em Boituva. Os olhos dela se arregalaram. Do que a senhora está falando? Da verdade. Seu pai tinha outra mulher, outro filho. O dinheiro que devia sustentar vocês ia para lá. Foi minha costura que colocou comida na mesa, que pagou sua faculdade. Mentira! A senhora está inventando isso para me fazer sentir culpada. Pergunte para o seu irmão. Ele sabe. Todo mundo no bairro sabia. Márcia começou a chorar, mas era um choro de raiva, não de tristeza. A senhora sempre se fez de vítima, sempre jogando na cara os sacrifícios, como se a gente tivesse que agradecer eternamente. Nunca pedi gratidão, filha, só respeito. Respeito? A senhora destruiu minha infância com esse martírio silencioso, esse papel de santa sofredora. Sabia que meus amigos tinham pena de mim? Lá vai a filha da costureira, como se a gente fosse menos que os outros. Cada palavra dela era uma agulhada no meu coração. Toda a vida lutei para dar o melhor para meus filhos, para que nunca sentissem vergonha de quem éramos, de onde vínhamos. E ali estava minha filha, cuspindo em tudo isso, como se meu trabalho honesto fosse motivo de vergonha. Se meu trabalho te envergonha tanto, por que quer o dinheiro que ele vai te dar? Foi quando ela explodiu de vez. Jogou a caixa no chão, documentos espalhando por todo lado. Porque é o mínimo que eu mereço depois de tudo.
depois de crescer nessa casa sufocante, com uma mãe que transformou o sacrifício em profissão. Eu podia ter sido alguém, podia ter estudado fora, ter seguido meus sonhos. Mas não, fiquei aqui, presa nessa cidade, nessa casa, com essa... Fala, Márcia. Com essa o quê? Com essa inútil que só sabe se fazer de coitada. A senhora arruinou minha vida. Houve um silêncio. Um silêncio pesado como o ferro quente de passar roupa que eu usava nas costuras mais difíceis. Não chorei, não gritei, não revidei. Apenas abaixei, comecei a recolher meus documentos espalhados com a dignidade que me restava. Saia do meu quarto, por favor. A senhora não entendeu nada do que eu disse? Entendi tudo. Agora saia. Ela saiu batendo a porta. Passei a noite organizando meus papéis, pensando na minha vida, nas escolhas que fiz, no caminho que me trouxe até ali. Olhei para minha Singer, testemunha silenciosa de tantas histórias. Está na hora de fazer uma nova costura, minha velha, murmurei, passando a mão na superfície gasta pelo tempo. Naquela noite, não dormi. Fiz um inventário mental de tudo que tinha, de tudo que era meu de verdade. A caderneta de poupança secreta, algumas joias simples da minha mãe, minhas roupas, minha máquina. Era pouco, mas era meu. Era o suficiente para recomeçar, como já tinha feito tantas vezes antes. Pela manhã, quando Márcia saiu para trabalhar, ainda não tínhamos trocado uma palavra. Evitou me olhar no café, pegou a bolsa e bateu a porta ao sair. Foi quando comecei meu plano. Primeiro, fui ao banco. Resgatei parte do dinheiro que tinha guardado todos aqueles anos, deixando apenas o suficiente para não levantar suspeitas se Márcia fosse xereta. Depois fui até a casa da minha comadre Júlia. Júlia, preciso te pedir um favor. Qualquer coisa, comadre. Posso deixar algumas coisas aqui com você por um tempo? Coisas importantes para mim. Ela não perguntou nada, apenas assentiu. Sempre entendeu meus silêncios, como só uma verdadeira amiga entende. Deixei com ela minha caixa de fotografias antigas, alguns documentos importantes e as joias da minha mãe. Voltei para casa e comecei a costurar. Um vestido simples, daqueles que eu fazia até de olhos fechados. Queria manter as mãos ocupadas enquanto a cabeça trabalhava no plano. De vez em quando parava, olhava pela janela para o quintal onde meus filhos cresceram, para as paredes que abrigaram tantas histórias. A ideia de deixar tudo aquilo doía, mas menos que as palavras de Márcia. À tarde, peguei papel e caneta. Escrevi o bilhete com a letra trêmula que a idade me deu. Você finalmente tem o que queria. Dobrei e deixei sobre a mesa da cozinha, ao lado da minha Singer. Aquela máquina que viu minha mãe costurar, que me viu criar meus filhos, que testemunhou cada lágrima e cada sorriso. Arrumei uma mala pequena. Só o essencial. Algumas roupas, remédios, documentos pessoais. Olhei uma última vez para a casa. Respirei fundo aquele cheiro tão familiar e saí. Não tranquei a porta. Não havia motivo. O que eu queria proteger não estava mais lá dentro. Márcia voltou do trabalho naquele dia para uma casa vazia, apenas com o bilhete e a Singer sobre a mesa. O que ela não sabia é que aquilo não era uma rendição. Era o primeiro ponto de um novo tecido que eu começaria a tecer. Por quase uma semana, fiquei hospedada na casa da minha comadre Júlia. Ela não perguntou muito, respeitou o meu silêncio, apenas providenciou um quarto confortável e a companhia discreta que só os verdadeiros amigos sabem oferecer. O telefone tocou o dia inteiro. Júlia me contou no segundo dia. Era a Márcia, desesperada, querendo saber se eu tinha notícias suas. E o que você disse? Que não sabia de nada, ué? Não é mentira. Não sei o que aconteceu entre vocês. Agradeci com um abraço. Enquanto isso, meu telefone celular, aquele antigo que só uso para emergências, não parava. Mensagens de Márcia, alternando entre raiva e preocupação. Onde a senhora está? Como pôde fazer isso comigo? Estou preocupada, me liga. Por que está fazendo esse drama todo? Não respondia nenhuma. Precisava desse tempo para organizar meus pensamentos, para deixar a poeira baixar, para decidir meus próximos passos.
À noite, quando Júlia já dormia, eu sentava na varanda e olhava as estrelas, como fazia quando era menina e sonhava com um futuro diferente. Foi numa dessas noites que entendi qual era meu trunfo verdadeiro. Não era o dinheiro guardado, embora ele fosse importante. Não eram os documentos da casa, embora eles me dessem segurança. Meu trunfo era algo que Márcia jamais compreenderia. Minha capacidade de recomeçar do zero, de reinventar minha vida quantas vezes fosse necessário. Aos 73 anos, muita gente acharia que já era tarde demais para recomeços, que era hora de se acomodar, de aceitar imposições, de depender dos outros. Mas eu, que comecei a trabalhar aos 12, que enterrei pai, mãe, irmã e marido, que criei 2 filhos praticamente sozinha, sabia que enquanto tivesse força nas mãos e clareza na mente, poderia começar de novo. Dona Neuza, minha primeira patroa e mentora, costumava dizer: Teresa, na costura e na vida, um bom acabamento é tão importante quanto um bom corte. Era hora de fazer o acabamento da minha história com Márcia e começar um novo tecido. No terceiro dia, liguei para Júlio em São Paulo. Precisava tranquilizá-lo, pois sabia que Márcia já devia ter feito um escândalo. Mãe, graças a Deus, Márcia tá louca atrás da senhora. Disse que a senhora sumiu, que tá preocupada. Estou bem, filho. Só precisava de um tempo. Tempo pra quê, mãe? O que aconteceu? Ela falou que vocês tiveram uma discussão, mas não entrou em detalhes. Contei tudo para ele. As pressões para vender a casa, a ideia de me levar para Campinas, as mentiras e, finalmente, as palavras duras que ela tinha me dito. Júlio ficou em silêncio do outro lado da linha. Depois, soltou um suspiro pesado. Mãe, eu sinto muito. Não fazia ideia de que tinha chegado a esse ponto. Ela me consultou sobre a ideia de vocês se mudarem, mas nunca falou em pressionar a senhora. Eu disse claramente que essa decisão tinha que ser sua. Eu sei, filho. Ela tentou usar seu nome para me convencer. Houve outro silêncio. Depois, Júlio perguntou, com voz hesitante: E agora, mãe? O que a senhora pretende fazer? Ainda não sei ao certo, mas não vou voltar para aquela casa para ser tratada como um estorvo, um problema a ser resolvido. A senhora pode vir morar conosco em São Paulo. Temos espaço. A Cristina também ia adorar ter a senhora por perto para ajudar com o Felipe. A oferta era tentadora, mas algo dentro de mim dizia que não era esse o caminho. Não queria sair de uma dependência para entrar em outra, mesmo que fosse com toda a boa intenção do mundo. Obrigada, meu filho. Vou pensar nisso. Por enquanto, preciso resolver algumas coisas aqui. No quarto dia, enquanto folheava o jornal na cozinha de Júlia, vi um anúncio pequeno no Classificados. Aluga-se sala comercial, centro, próximo à catedral. Um endereço e um telefone. Alguma coisa clicou dentro de mim. Uma ideia começou a se formar. Liguei para o número e marquei de ver o lugar naquela mesma tarde. Era uma sala pequena, mas bem localizada, no segundo andar de um prédio antigo da rua São Bento, coração comercial de Sorocaba. O aluguel era razoável, dentro do que eu podia pagar com minhas economias. É para que tipo de negócio? Perguntou o proprietário, um senhor mais ou menos da minha idade. Ateliê de costura, ele sorriu. Minha mãe era costureira. Trabalhava em casa, como tantas naquela época. Eu também trabalhei em casa a vida toda. Agora quero um espaço só meu. Fechamos negócio ali mesmo. 3 meses de aluguel adiantados, contrato de 1 ano. Saí de lá com as chaves na mão e uma sensação que não sentia desde jovem. A emoção de construir algo novo. No 5º dia, fui até a loja de aviamentos Vitória, onde comprava linhas e botões há décadas. Dona Clélia, a proprietária, quase caiu para trás quando contei meus planos. Dona Teresa, a senhora tem certeza? Abrir um negócio próprio nessa idade? Tenho, Clélia. Mais certeza do que tive de muita coisa na vida. E a sua filha? Ela não vai... sei lá, se opor? Minha filha não tem que se opor ou concordar. É a minha vida. Saí de lá com crédito aberto, vantagem de ser cliente antiga e de confiança, e uma lista de materiais para começar meu ateliê.
Ainda nesse dia, passei na loja de móveis usados do Zé Baiano e comprei uma mesa de corte, 2 cadeiras e uma arara para pendurar as roupas. Também consegui uma máquina de costura usada, não tão boa quanto minha Singer, mas que serviria até eu recuperar a minha. No 6º dia, liguei para algumas das minhas clientes mais antigas e de confiança. Contei que estava abrindo meu próprio ateliê, em endereço comercial. A reação foi melhor do que eu esperava. Dona Teresa, que maravilha, sempre disse que a senhora merecia um espaço só seu. Já tenho um vestido para ajuste, posso levar na semana que vem? Minha filha vai casar em dezembro, a senhora faria o vestido dela? Antes mesmo de abrir as portas, já tinha trabalho garantido para o 1º mês. Naquela noite, sentei com Júlia e contei meus planos. Ela me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Teresa, você tem certeza disso? É um passo e tanto. Tenho, comadre. Já devia ter feito isso há muito tempo. E a sua casa? Vai deixar nas mãos da Márcia? Por enquanto, sim. Preciso resolver uma coisa de cada vez. No 7º dia, chegou a hora de confrontar Márcia. Pedi a Júlia que a chamasse, dizendo que tinha notícias minhas. Márcia apareceu em menos de meia hora, o cabelo desgrenhado, olheiras profundas. Mãe, pelo amor de Deus, onde a senhora esteve? Não respondi imediatamente. Observei minha filha, a raiva, o desespero, o cansaço estampados em seu rosto. Ela parecia ter envelhecido anos em uma semana. Estive pensando, Márcia, refletindo sobre minha vida, sobre nossas vidas. A senhora não podia ter feito isso comigo. Eu quase enlouqueci, quase chamei a polícia. Assim como você não podia ter dito o que disse para mim. Ela abaixou os olhos. Eu estava nervosa, não queria... Queria sim. Talvez não com essas palavras, mas o sentimento estava lá. E isso me fez perceber muitas coisas. Indiquei para que ela se sentasse. Júlia discretamente saiu da sala, nos deixando a sós. Márcia, eu não vou voltar para casa. Como assim não vai voltar? Onde a senhora vai ficar? Aluguei uma sala no centro. Vou abrir meu próprio ateliê. Os olhos dela se arregalaram. A senhora fez o quê? Com que dinheiro? Com o meu dinheiro. Aquele que guardei a vida toda para uma emergência. E essa é uma emergência da alma, filha. Mas, e a casa? E nós? A casa continua lá, no meu nome. Você pode ficar nela o tempo que precisar até resolver sua mudança para Campinas. A senhora vai me deixar ir sozinha? A pergunta me pegou de surpresa. Depois de todo o esforço para me convencer, depois das palavras duras, agora ela parecia uma menina abandonada. Não estou deixando você, Márcia. Estou escolhendo meu próprio caminho, assim como você está escolhendo o seu. Mas eu queria que a gente ficasse juntas. Era esse o plano. Seu plano, não o meu. E seu plano não incluía o que eu queria, o que eu sentia. Era só o que era conveniente para você. Ela começou a chorar, mas não era o choro manipulador que eu conhecia tão bem. Era um choro de quem finalmente entende que perdeu algo importante. A senhora vai morar onde? Não pode ficar sozinha. Por enquanto, vou ficar com a Júlia. Depois, quem sabe, alugo um quartinho perto do meu ateliê. E posso ficar sozinha sim. Tenho feito isso, de um jeito ou de outro, a vida toda. Mãe, eu sinto muito pelo que disse, de verdade. Eu estava frustrada com minha vida, com meu trabalho, e acabei descontando na senhora. Eu sei, filha, mas palavras machucam, e algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar. Conversamos por mais de 1 hora. Falamos de coisas que nunca tínhamos conversado abertamente. Sobre o pai dela, sobre meus sacrifícios, sobre as expectativas frustradas dela. Não foi uma conversa fácil. Teve momentos de tensão, de lágrimas, de silêncios pesados, mas foi necessária. Quando ela estava de saída, segurou minhas mãos. A senhora vai voltar para casa um dia? Não sei, filha. O tempo dirá. Posso pelo menos buscar a Singer para a senhora? Sei como ela é importante. Aquele pequeno gesto de reconhecimento me tocou mais do que qualquer palavra de desculpas. Pode sim. Leva lá no meu ateliê amanhã de tarde.
Na semana seguinte, inaugurei o ateliê Dona Teresa, com uma pequena celebração para clientes e amigas. Júlia ajudou na decoração, simples, mas acolhedora. Algumas plantas, cortinas que eu mesma costurei, uma cafeteira sempre pronta para receber as visitas. Minha Singer ganhou lugar de destaque, bem na vitrine que dava para a rua. Márcia a trouxe como prometido, limpa e polida. Junto dela, trouxe também um buquê de flores e um cartão. Para minha mãe, que me ensinou o valor da independência, mesmo quando eu não queria aprender. O ateliê rapidamente ganhou fama no centro. Minhas antigas clientes trouxeram novas, e logo eu tinha mais trabalho do que podia dar conta sozinha. Contratei Bia, uma jovem de 22 anos, recém-formada no curso de corte e costura do Senac, para me ajudar. Ela trazia o frescor da juventude e as técnicas modernas. Eu entrava com a experiência e a clientela. Era uma parceria perfeita. 2 meses depois da inauguração, recebi uma visita inesperada. Antônio, um dos corretores que Márcia tinha levado em casa, apareceu no ateliê. Dona Teresa, que surpresa encontrar a senhora aqui. Sua filha me disse que a senhora tinha viajado para ficar com parentes. Pois é, as coisas mudaram. No que posso ajudar? Ele pareceu constrangido. Na verdade, vim trazer essa pasta de documentos que ficou comigo. São cópias dos papéis da sua casa. Peguei a pasta, intrigada. Dentro, além das cópias da escritura, havia anotações sobre valores de mercado, potenciais compradores e algo que me chamou a atenção. Um documento com timbre de banco mencionando um empréstimo em nome de Márcia, com a casa como garantia. O que é isso, seu Antônio? Olha, Dona Teresa, eu não devia me meter, mas... Sua filha já tinha adiantado negociações com um comprador e precisava do dinheiro urgente. Disse que a senhora estava de acordo. Sem minha assinatura? Bem, ela mencionou que tinha uma procuração da senhora. Senti um calafrio. Nunca tinha dado procuração nenhuma para Márcia. Isso significava que... Obrigada por trazer isso, seu Antônio. Foi muito importante. Assim que ele saiu, liguei para meu filho em São Paulo. Expliquei a situação e pedi que ele consultasse um advogado amigo dele. Mãe, se ela tentou fazer qualquer coisa com documentos falsos, isso é crime. A senhora quer mesmo seguir por esse caminho? Quero que a verdade apareça, Júlio. Seja ela qual for. Ele prometeu verificar e me ligar de volta. Enquanto esperava, olhei para minha Singer, como se buscasse conselho naquele objeto que acompanhou tantas gerações da minha família. O que você faria, velha amiga? Murmurei. A resposta veio na forma de uma memória. Minha mãe, costurando à luz de lampião quando faltava energia. Teresa, na costura, quando você erra um ponto, tem 2 opções: desmanchar tudo e começar de novo, ou incorporar o erro no desenho final, transformando-o em algo novo. O importante é nunca deixar o erro ditar o resultado. Quando Júlio retornou, confirmou minhas suspeitas. Márcia tinha tentado falsificar minha assinatura em uma procuração, mas o banco tinha exigido reconhecimento de firma em cartório. Como ela não conseguiu, tentou outro caminho. Um empréstimo pessoal com juros altíssimos, usando a promessa de venda da casa como garantia informal. Ela está enrolada até o pescoço, mãe. Deve para o banco, para o corretor, e parece que já deu entrada em um apartamento em Campinas. Meu coração de mãe doeu, mas minha mente de mulher que sobreviveu a tantas tempestades se manteve firme. Vou conversar com ela. Chamei Márcia ao ateliê no dia seguinte. Quando ela entrou, notei que estava abatida, mas magra, com olheiras profundas. Ofereci café, que ela aceitou com mãos trêmulas. Preciso te perguntar uma coisa, Márcia, e quero a verdade. Ela me olhou, apreensiva. Coloquei a pasta de documentos sobre a mesa. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento imediato. Você tentou vender minha casa sem minha autorização? Silêncio. Depois, lágrimas. Mãe, eu não... A verdade, Márcia. Ela desabou. Entre soluços, contou tudo.
Como estava afundada em dívidas de cartão de crédito. Como tinha pedido um empréstimo para cobrir essas dívidas. Como o emprego em Campinas era sua última esperança de recomeçar, mas precisava de dinheiro para a entrada do apartamento. Como tinha planejado convencer-me a vender a casa, confiando que o amor de mãe me faria ceder. Eu estava desesperada, mãe. Não sabia mais o que fazer. E por isso tentou me enganar, falsificar minha assinatura? Eu nunca ia levar isso adiante. Foi só uma tentativa, um momento de loucura. Quando vi que não ia dar certo, desisti. Mas continuou me pressionando, me fazendo sentir culpada, como se eu fosse a responsável pelos seus problemas. Ela abaixou a cabeça, derrotada. Eu sei. Foi horrível. Sou uma pessoa horrível. Olhei para minha filha, tão parecida com Romildo na impulsividade, na capacidade de enganar para conseguir o que queria. Mas também vi algo de mim nela, a determinação, mesmo que mal direcionada, a vontade de mudar de vida. Não, você não é horrível, mas fez escolhas horríveis. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas o barulho do movimento da rua entrando pela janela. O que vai acontecer agora, mãe? Você vai me denunciar? Não, Márcia, não vou te denunciar, mas vamos resolver isso de um jeito diferente. Meu plano era simples, mas exigiria compromisso dela. Primeiro, ela revelaria a extensão completa das dívidas, sem omitir nada. Depois, juntas, faríamos um plano de pagamento. Eu usaria parte das minhas economias para quitar os juros mais abusivos, mas ela seria responsável por pagar o principal com prestações mensais que viriam diretamente do seu salário para minha conta. Quanto ao apartamento em Campinas, você vai ter que desistir por enquanto. Não é possível. Mas o emprego, mãe? Tem ônibus e trem para Campinas todos os dias. Muita gente faz esse trajeto. Não é ideal, mas é o que temos por enquanto. Ela concordou, ainda que relutante. Estabelecemos as regras, os prazos, as consequências se ela não cumprisse sua parte. Eu estava sendo dura, mas justa. E ela, pela primeira vez, parecia entender a gravidade do que tinha feito. A casa continua sendo minha, Márcia. Entenda isso de uma vez por todas. Eu decido o que fazer com ela, quando fazer e se fazer. Está claro? Sim, mãe. Está claro. E quanto a nós duas? Vamos precisar de tempo. Confiança quebrada é como tecido rasgado. Pode até ser remendado, mas nunca volta a ser exatamente como era antes. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Eu entendo. E... obrigada. Por não desistir de mim. Mães não desistem dos filhos, Márcia, mas também não podem deixar que os filhos destruam suas vidas. Nos meses seguintes, um novo arranjo se estabeleceu. Eu continuei morando no quartinho que havia alugado perto do ateliê, pequeno, mas confortável e só meu. Márcia permaneceu na casa, pagando regularmente suas dívidas conforme combinamos. Começou a trabalhar em Campinas, enfrentando 4 horas diárias de transporte, cansativa, mas necessária lição. Meu ateliê prosperou além das expectativas. Logo tive que contratar mais uma assistente. Comecei a ministrar pequenos cursos de costura, algo que sempre quis fazer. Jovens e senhoras se reuniam aos sábados para aprender os segredos da máquina, os pontos, os acabamentos. Descobri que ensinar me dava tanto prazer quanto costurar. Júlio e família vinham me visitar regularmente, agora no meu próprio espaço. Meu neto Felipe, com seus 7 anos, adorava brincar com retalhos e carretéis no ateliê. Vó, quando eu crescer quero fazer roupas de astronauta, ele dizia, enquanto eu ria e guardava aquela frase no coração. Quanto a Márcia, nossa relação foi se reconstruindo lentamente, ponto a ponto, como um delicado bordado. Não voltamos a morar juntas, nem sei se algum dia voltaremos. Mas jantamos juntas ocasionalmente, conversamos com mais honestidade, aprendemos a respeitar os espaços e as escolhas uma da outra. 1 ano depois da inauguração do ateliê, recebi um convite para exibir meu trabalho na Feira de Artesanato de Sorocaba.
Preparei algumas peças especiais, incluindo um vestido de festa inteiramente feito de retalhos que guardei ao longo da vida. Pedacinhos de histórias, de memórias, transformados em algo novo e belo. No dia da abertura da feira, me surpreendi ao ver Márcia chegar com um buquê de flores, acompanhada de Júlio, Cristina e Felipe. Minha família reunida, celebrando não minha rendição, mas minha reinvenção. Estou orgulhosa da senhora, mãe, Márcia disse me abraçando. Demorei para entender, mas agora vejo. A senhora não arruinou minha vida. Me ensinou a construir a minha própria. Aquelas palavras valiam mais que qualquer pedido formal de desculpas. Era o reconhecimento que eu nunca busquei, mas que naquele momento curou as últimas feridas abertas. Já se passaram 2 anos desde aquele dia em que saí da minha casa com apenas uma mala pequena e um coração partido. Hoje, com meus 75 anos bem vividos, olho para trás e vejo como aquele momento de dor se transformou no recomeço que eu nem sabia que precisava. É engraçado como a vida dá essas reviravoltas, né? Quando a gente pensa que está no fim da estrada, descobre que era só uma curva para um caminho novo. Meu ateliê no centro de Sorocaba virou um pedacinho do céu nessa terra. Um lugar que é só meu, onde minhas regras são as que importam, onde meu trabalho é valorizado pelo que realmente é. Nunca imaginei, nas tantas noites em que costurei calada na minha cozinha, que um dia teria um espaço assim, com meu nome na placa da porta. Ateliê Dona Teresa, costura e criações. O povo da cidade brinca que ficou chique ir lá, que é exclusivo. Eu rio, porque nunca me achei nada de exclusiva, só uma trabalhadora que sempre fez o melhor que podia. A Bia, aquela mocinha que contratei no começo, agora é praticamente minha sócia. Tem uma cabeça boa para negócios, essa menina. Foi ideia dela começarmos os cursos de costura que hoje lotam aos sábados. Também foi ela quem me convenceu a criar uma página na internet. Imagine só, uma velha como eu, com perfil nesse tal de Instagram. As fotos das minhas peças mais bonitas, dos vestidos de noiva, das reformas complicadas que faço, tudo vai parar lá. E o povo comenta, elogia, encomenda. Nunca tive tanto trabalho e tanta alegria em trabalhar. A outra assistente, Marta, veio do curso de costura. Era uma senhora de 60 anos que tinha perdido o marido e precisava de ocupação, de renda. Me identifiquei com ela na hora. Agora somos 3 velhas e um bando de aprendizes, como diz a Bia rindo. Ninguém quer mais saber de roupa pronta, de loja. Todo mundo quer coisa exclusiva, sob medida, artesanal. O mundo dá voltas mesmo, né? O que era visto como coisa de pobre na minha juventude, hoje é valorizado como arte. No final do ano passado, a prefeita de Sorocaba me convidou para dar uma palestra no evento do Dia da Mulher Empreendedora. Fiquei gelada de medo. Eu, que mal completei o primário, falando para um salão cheio de gente estudada. Mas fui. Contei minha história sem florear, sem esconder as partes difíceis. Falei do Romildo, das dificuldades de criar filhos sozinha, das noites em claro costurando e, finalmente, da coragem de recomeçar aos 73. Nunca é tarde para ser dona da sua própria história. Foi assim que terminei minha fala. Quando olhei para cima, vi o auditório inteiro de pé, aplaudindo. Algumas senhoras choravam. Muitas vieram me abraçar depois, contar pedaços das próprias histórias, pedir conselhos. Foi nesse evento que conheci a doutora Laura, uma advogada que trabalha com direitos das mulheres idosas. Ela me explicou com uma paciência de anjo que muitas senhoras da minha idade sofrem o que chamam de violência patrimonial, quando os filhos ou parentes tentam controlar ou tomar os bens dos mais velhos. O que sua filha tentou fazer com a casa é mais comum do que a senhora imagina, ela disse. Me convidou para participar de rodas de conversa com outras idosas, compartilhar minha experiência. De repente, eu, que sempre vivi nos bastidores, nas dobras escondidas da vida, estava no centro, minha voz sendo ouvida, minha história inspirando outras mulheres, quanto à minha casa, aquela que quase virou motivo de tragédia. Bom, continua lá, no meu nome, como sempre esteve. Márcia ainda mora nela.
agora pagando um aluguel justo para mim. Foi ideia dela, não minha. É o certo a fazer, mãe, ela disse. A casa é sua, e aluguel é aluguel. Ah, o dinheiro vai direto para uma poupança que abri para o futuro do Felipe, meu netinho. O que era motivo de discórdia virou herança de amor. Eu não voltei a morar lá. Nem sei se um dia voltarei. Meu quartinho perto do ateliê é pequeno, mas tem tudo o que preciso. Uma cama confortável, uma poltrona onde leio meus romances, uma janelinha que dá para uma mangueira carregada no quintal vizinho. Às vezes, a vizinha, Dona Cleide, me traz mangas frescas. Eu retribuo com pães de queijo caseiros nos domingos. São as pequenas delícias da vida simples que me fazem feliz. No começo, Márcia não entendia por que eu preferia ficar no quartinho a voltar para a casa grande. Mãe, lá tem mais espaço, mais conforto. Aqui mal dá para a senhora se virar. Tentei explicar que, pela primeira vez em muitas décadas, eu estava vivendo exclusivamente para mim. Não era uma questão de espaço físico, mas de espaço da alma. Naquele quartinho, eu não era mãe, avó, viúva, ex-mulher de ninguém. Era apenas Teresa, uma mulher dona do próprio nariz e das próprias escolhas. Com o tempo, Márcia começou a entender. As feridas foram cicatrizando entre nós. A mágoa daquelas palavras duras, inútil, arruinou minha vida. Foi se diluindo no esforço genuíno que ela fez para mudar, para reconhecer seus erros, para crescer. Não foi fácil, nem para ela, nem para mim. Tivemos mais discussões, mais lágrimas, mais momentos de silêncio pesado. Mas também tivemos conversas honestas como nunca antes. Sabe, mãe, ela me disse num domingo em que almoçávamos juntas. Eu sempre vi a senhora como fraca, submissa. Via o jeito como o pai tratava a senhora, como a senhora aguentava tudo calada, e jurei que nunca seria assim. Queria ser forte, independente, dona do meu nariz. E o que você acha agora? Perguntei, curiosa de verdade. Que a senhora sempre foi mais forte que eu. Só que era uma força diferente, silenciosa. A força de quem sustenta os outros, de quem constrói sem precisar que ninguém veja ou aplauda. Aquelas palavras foram um bálsamo para antigas feridas. Não por vaidade de ser reconhecida, mas porque significavam que minha filha finalmente tinha enxergado além das aparências, além dos preconceitos sobre o que é ser forte ou fraco nesse mundo. Júlio e a família continuam em São Paulo, mas visitam com mais frequência agora. Meu filho sempre foi o pacificador, o que observa mais do que fala, o que pensa antes de agir. Quando tudo aconteceu, ele não tomou partido, nem meu, nem de Márcia. As duas são cabeças duras demais, ele disse para a esposa, sem saber que eu ouvia atrás da porta. Não pude deixar de rir, porque ele tem razão. A teimosia é um traço forte na nossa família. Foi Júlio quem sugeriu que eu registrasse minha história. Mãe, a senhora viveu tanta coisa, viu tanta mudança nesse país. Devia escrever, nem que seja só para o Felipe conhecer um dia. A ideia me pareceu absurda no início. Eu, que mal completei o primário, escrevendo um livro. Mas aos poucos, a semente foi germinando. Comecei a anotar lembranças soltas num caderno, histórias da minha infância no além-linha, causos da época em que trabalhava no ateliê da Dona Neuza, memórias dos primeiros anos de casamento, antes de tudo desandar. Marta, minha assistente, tem uma neta que estuda letras na Federal. A menina se ofereceu para me ajudar a organizar essas memórias. Nas tardes de quarta-feira, quando o movimento no ateliê é mais calmo, a Gabriela, esse é o nome dela, vem com seu computador portátil e eu vou ditando, contando, recordando. Ela digita tudo, faz perguntas, me ajuda a lembrar de detalhes. A senhora tem uma memória impressionante, Dona Teresa. Ela sempre diz admirada. É porque a vida me marcou fundo, menina. Algumas coisas a gente não esquece nunca. Como não esqueço do dia em que minha filha gritou que eu era inútil, que eu tinha arruinado a vida dela. Na época, aquelas palavras foram como facas. Hoje,
vejo que foram o empurrão que eu precisava para sair da zona de conforto, para fazer algo só por mim, pela primeira vez depois de tantas décadas cuidando dos outros. Às vezes, as maiores dores trazem os maiores aprendizados. Alguns meses atrás, fui convidada para dar uma entrevista numa rádio local. O assunto era mulheres empreendedoras na terceira idade. Fiquei nervosa, mas aceitei. Durante a conversa, o locutor me perguntou qual conselho eu daria para mulheres da minha geração que têm medo de recomeçar, de mudar, de se reinventar. Diria que nunca, nunca mesmo, é tarde para ser feliz do seu jeito. A gente passa a vida acreditando que depois de certa idade, só resta esperar o tempo passar. Que sonhos, planos, mudanças são coisas de jovem. Que bobagem! Enquanto a cabeça funciona e as mãos conseguem se mexer, mesmo que mais devagar, a gente pode criar, aprender, ensinar, transformar. Foi essa entrevista que chegou aos ouvidos do pessoal do canal Emoção de Idade, que me convidou para contar minha história. E aqui estou eu, uma velha de 75 anos, falando para quem quiser ouvir sobre como um bilhete de despedida virou um bilhete de libertação. Você finalmente tem o que queria, dizia o bilhete que deixei para Márcia. Na época, escrevi com amargura, achando que ela queria se livrar de mim, da mãe fardo, da velha inconveniente. Hoje, com a sabedoria que só o tempo e as lágrimas trazem, entendo que aquela frase tinha outro sentido. Talvez, no fundo, o que Márcia queria mesmo era ver a mãe forte, independente, realizada. Exatamente como me tornei depois que saí pela porta com uma mala de roupas e a coragem de quem não tem nada a perder. A vida é engraçada nas voltas que dá. Tanta gente me pergunta se tenho raiva da Márcia, se consegui perdoar. A verdade é mais complexa do que perdão ou raiva. O que sinto hoje é gratidão. Gratidão pela crise que me empurrou para fora da zona de conforto. Gratidão pela dor que me forçou a crescer quando eu achava que já tinha parado de crescer. Gratidão até pelas palavras duras, que me mostraram que eu precisava mudar o rumo da minha história antes que fosse tarde demais. Não digo isso para justificar o que ela fez ou disse. Palavras têm poder, e palavras cruéis machucam fundo, principalmente vindas de quem amamos. Mas aprendi que posso agradecer pela lição sem agradecer pela forma como ela veio. Posso valorizar o aprendizado sem valorizar a dor que o trouxe. É uma sabedoria que só os muitos janeiros na cacunda podem trazer. Hoje, quando olho para minha Singer, ainda no lugar de honra no ateliê, penso em quantas histórias ela já costurou junto comigo. Das roupas simples que fazia para meus irmãos após a morte da minha mãe, aos vestidos de noiva que criavam sonhos, dos remendos nos uniformes escolares dos meus filhos, aos panos de prato bordados que vendia para complementar a renda. Cada peça de tecido que passou por aquela máquina carregava um pedaço da minha vida, das minhas esperanças, dos meus medos, das minhas lutas. E agora, aos 75 anos, estou começando um novo tecido. Um que tem a trama forte da experiência e a urdidura colorida dos sonhos que ainda tenho. Porque sim, ainda tenho sonhos. Quero ver o Felipe crescer, se formar, quem sabe seguir os passos do pai na engenharia. Ou, quem sabe, se encantar pelas linhas e agulhas como a avó. Quero publicar meu livrinho de memórias, nem que seja só para deixar registrada minha passagem por esse mundo. Quero viajar para o sul, conhecer a neve, sentir aquele friozinho que só conheço pelas novelas. Quero continuar ensinando o que sei, passando adiante os segredos das costuras e dos remendos, tanto os de tecido quanto os da alma. Márcia está melhor agora. O trabalho em Campinas deu certo, ela foi promovida. Ainda faz o trajeto todos os dias, mas já não reclama tanto. É o preço que pago pelas minhas escolhas, mãe, ela diz, com uma maturidade que me surpreende. Ainda mora na minha casa, mas já fala em comprar a própria, quando as dívidas estiverem todas pagas. Nos encontramos aos domingos, ela vem almoçar aqui no meu quartinho. Trago marmita do restaurante da Dona Cida, que fica na esquina, e comemos na mesinha da varanda.
Não somos as melhores amigas do mundo, mas somos mãe e filha redescobrindo como conviver com respeito e carinho. Ano passado, no meu aniversário de 74 anos, ganhei uma festa surpresa no ateliê. Bia e Marta organizaram tudo escondido. Quando cheguei de manhã para trabalhar, lá estavam Júlio, Cristina e Felipe, vindos de São Paulo, Márcia com um bolo enorme, minhas clientes antigas, as alunas dos cursos de costura, minha comadre Júlia, vizinhos, amigos que nem sabia que tinha feito. A plaquinha na porta tinha sido trocada. Ateliê Dona Teresa, 50 anos de arte e dedicação. Foi quando percebi que fazia exatamente meio século que eu trabalhava com costura. Meio século de pontos, de alinhavos, de provas, de acabamentos. Meio século transformando pedaços de pano em histórias de vida. Chorei como criança naquele dia. Não de tristeza, mas de pura gratidão. Olhei em volta e vi minha vida inteira refletida naqueles rostos sorridentes. A menina magrela do além-linha, filha de operário, que começou a costurar para sobreviver, tinha se transformado numa senhora respeitada, numa artesã valorizada, numa mulher que finalmente podia dizer, sem medo ou culpa: essa vida é minha. Essas escolhas são minhas. Às vezes, quando estou sozinha à noite no meu quartinho, pego a foto da minha mãe, aquela única que sobrou, em preto e branco, já desbotada. Dona Cida, com seu olhar sério, seu coque apertado, suas mãos calejadas como as minhas. A senhora tinha razão, mãe. Murmuro para a imagem silenciosa. Uma profissão é mesmo a maior garantia para uma mulher. Hoje tenho uma certeza que quero compartilhar com você que está me ouvindo. Nunca é tarde para se libertar. Nunca é tarde para cortar o tecido da vida no formato que você deseja, não no que os outros esperam. Nunca é tarde para costurar sua própria história, com os pontos, as cores e os desenhos que façam seu coração bater mais forte. Se você chegou até aqui, eu te agradeço do fundo do meu coração. Se inscreva no canal e deixe seu like. E se você realmente me acompanhou até o fim dessa jornada, comenta aí embaixo a palavra recomeço. Só quem assistiu vai entender o significado. Agradeço ao canal Emoção de Idade por essa oportunidade de compartilhar minha história. Quem sabe a próxima não seja ainda mais parecida com a sua. Um abraço apertado dessa velha aqui.